Camila. Boa noite. Tá conseguindo me escutar? Tudo bom? Tudo. Tá ruim tua conexão, não sei a minha. Aqui tá travando um pouquinho. Aí tá tudo bem? Eu tô me vendo bem, agora tu eu tô vendo travado. Aqui tá o contrário. E agora, melhorou? Pra mim não. Eu tô travado pra tu e tu tá travada pra mim, aí tá bom então. Hum. Melhorou agora? Não, o Pedro tá dizendo que minha conexão tá boa. Eu acho que então é a tua aí. Mas vamos lá, tu me ouve bem pelo menos? Aqui Então vamos lá, pessoal. Primeiro, dar boa noite a tá todo tudo ok mundo. aqui. Agradecer a audiência aí que todo mundo está tendo com esse projeto Sava Talks, bate-papos leves sobre assuntos que podem de verdade impactar na vida empresarial e no mundo dos negócios. Hoje nossa convidada é Mila Godoy, ela é consultora integrativa, idealizadora de uma empresa muito bacana chamada Criou Consultoria. E Camila dispensa apresentações, é formada em publicidade, me corrija se eu estiver errado, tá? Então, Camila já trabalhou em diversas empresas, teve atuação em Garanhuns, em Recife, aqui em João Pessoa. Então, embora jovem, tem uma experiência bacana e boa para compartilhar conosco. E o tema escolhido para esse 8º episódio do Sava Talks, sempre nessa pegada empresarial, de como a gente pode impactar a vida das empresas de maneira boa e positiva. Camila veio falar sobre o desenvolvimento profissional e empresarial durante o período de pandemia, né? Durante esse período de crise. Como eu posso fomentar esse desenvolvimento dentro da minha organização, né? Então, assim, como é que eu vou conseguir gerar melhor a minha vida pessoal e profissional? O que é que eu preciso ter, né? É meio que nós, Camila deve ter acompanhado semana passada, a gente com Maíra falou sobre competências profissionais, né? Sobre habilidades socioemocionais. Eu acredito que o papo de hoje com Camila vai ser uma continuação com outros aspectos do que a gente começou lá atrás. Então, Camila, bem-vinda, boa noite. Queria que você desse aí, se apresentasse, falasse para todo mundo te conhecer. Olá, gente. Boa noite. É muito gratificante estar aqui. Eu sou formada, né, em publicidade, como o Daniel disse, mas minha maior especialização, entre as outras, é gestão de negócios e pessoas. Eu atuo no mercado há 10 anos e há 2 anos resolvi fundar a Criou Consultoria, que é uma agência que ela é desenvolvedora de capital humano para aumentar as receitas financeiras das empresas. Então, é esse nosso intuito, é gerar vendas e Entendi. desenvolvimento através Camila, delas. assim, a gente está vivendo, eu tenho falado isso e venho falando, não é repetitivo, a gente está vivendo um momento nunca antes vivido, né? Então, pensando no seu projeto, nesse momento de pandemia, no que se propõe dentro do propósito da Criou, o que é que a Criou pode fazer na prática para desenvolver profissionais e otimizar uma produtividade empresarial? Como eu posso usar a Criou ou o que a Criou utiliza de ferramenta para melhorar a minha performance? A Criou, ela se baseia no marketing integrativo, né? Mas ela não exclui o marketing tradicional. O marketing integrativo, ela visa a empresa como um organismo vivo, em constante movimento. Então, pelo fato dela estar em constante movimento, ela não exclui as crises em momentos como estamos vivendo agora, né? Esse momento de readaptação social. Então, nós incluímos diversas ferramentas e metodologias, né? Seja ela presencial ou online, para o desenvolvimento do capital humano.
Então, nós desenvolvemos com PNL, né, com neurolinguística, neuromarketing. Então, são várias ferramentas. A união delas é a Criou Consultoria e nós podemos utilizar essas ferramentas tanto em mérito pessoal como em mérito Entendi. empresarial, seja individual ou coletivamente. Mas para que essa... Tô ouvindo, tô ouvindo. Conseguiu? Para que essa ativação do consciente ele seja positivo para as pessoas e para as empresas nesse Entendi. momento Camila, atual. você falou muito aí em marketing integrativo, enfim, alguns termos técnicos. E tem muita gente que às vezes não está adaptado a eles. E eu acho que o primeiro deles, para o empresário que nos assiste, que às vezes ou advogado, ou aquele profissional liberal que desenvolve sua atividade como autônomo, eu acho que eles escutam muito falar na palavra mindset, né? É uma palavra que está na moda. Mude o seu mindset, né? Pense fora da caixa. São termos que estão aí na boca de todo mundo. Então, o que é mindset exatamente, né? O que essas mudanças de mindset podem provocar? Qual a velocidade disso? O que é mindset, que é a primeira pergunta, e como o mindset pode, essa mudança de mindset, se for o caso, lhe ajudar? O mindset, se a gente for para a raiz da palavra em inglês, né? Mind é mente e set é configuração. Então, o mindset é a nossa visão de mundo, é o que a gente acredita como verdade. Então, por exemplo, se eu usar o nome o olho do dono engorda a vaca, isso é um mindset, né? Por mais que seja um jargão popular, isso é um mindset, que é aquela pessoa que, se ele adotar isso como estilo de vida, que o mindset ele vai estar presente na empresa, ele vai estar em constante contato com a equipe, porque ele acredita que É só uma isso faz forma a de empresa estratégia, né? prosperar. Ele está próximo. Então, mindset nada mais é do que a gente acredita, é como nossa mente está configurada. Então, a gente acredita nisso em qualquer um dos níveis, seja em subconsciente, como é um jargão popular, que nós acabamos utilizando e impregnando isso em nossa existência, como também pode ser treinado e reconfigurado Entendi. para que a gente tenha E uma melhor se eu tiver performance. com mindset no período pré-pandemia, né? Qual é o mindset? Eu sei que tem vários modelos de negócio, mas como eu posso potencializar a mudança desse mindset a fim de acompanhar essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo no mundo dos negócios em função da pandemia? Tem como? Tem uma ferramenta? Eu posso procurar um determinado conteúdo? Como é que eu posso fazer isso? Você pode reconfigurar seu mindset, né? Então, existem várias ferramentas. As que a Criou utiliza nesses treinamentos são programação neurolinguística, né? Neuromarketing e o Theta Healing, que é quando a gente consegue acessar esse subconsciente e limpar, porque no nosso subconsciente consiste tudo, as coisas boas e as coisas que a gente considera como lixo. Então, a gente pode reprogramar ele a favor que você fique com ele potencializado. Nesse momento, se eu tiver com pensamento pré-pandemia, eu ainda vou estar alarmado. Então, quando a gente está com o nosso mindset abalado, né, que é esse de medo, de tensão, a gente não consegue ter insights positivos para que a gente obtenha respostas para colocar no nosso dia a dia. Então, quando a gente reajusta, reformula essa configuração mental, nós conseguimos ter insights mais claros para Entendi. alarmar. E me diga uma Temos soluções. coisa, essa mudança de mindset, ela automaticamente vem seguida de uma resposta imediata? Tem alguma estratégia nessa crise é, de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento empresarial que eu posso utilizar? Ou eu vou patinar, vou ter que ler um livro de 400 páginas, fazer um curso de especialização? O que é que eu posso fazer de forma prática e rápida? De forma prática e rápida, é você primeiro
você colocar em um papel, né? Eu gosto de usar um exercício simples que faz a gente repensar nosso momento de vida, que é você colocar no papel. Primeiro, o que eu deveria. Então, você inicia várias frases dizendo, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo. Quando você terminar essas frases, você relê elas e dizer, eu posso fazer isso. Quando você muda, é uma terminologia bem simples, você vê se realmente você queria fazer isso, ou se era uma coisa que até nem tinha importância e você colocava como uma prioridade, ou se realmente você tem que dar uma nova prioridade às coisas que estão realmente pedindo urgência. Porque nós temos o costume de tudo ser urgência, mas às vezes nós temos que ter uma peneira para saber o que é urgência, o que é prioridade, que eu posso deixar para depois. Então, quando a gente troca esse eu deveria por eu posso, eu estou me empoderando do que eu preciso fazer. E isso já ativa o seu mindset para que você encontre uma Entendi. resposta Então, rápida. eu vou mudar meu mindset. Eu tenho minha empresa, eu tenho meu negócio. Eu vou sair do período das cavernas, que era pré-pandemia, do mundo estava correndo normal, e vou para o período de pandemia, já pensando no pós-pandemia. E pensando no pós, houve uma mudança na configuração das relações empresariais enorme, que foi o home office, né? Home office passou a ser uma realidade constante na vida de todo modelo de negócio. Ainda que de forma parcial, de forma total, enfim, mas é uma realidade que veio e que tudo indica que vai ficar. A gente já falou nisso aqui em outros talks com o pessoal de tecnologia, enfim, que desenvolve software. É uma realidade. O teletrabalho vai ficar, o home office vai ficar. E como é que eu posso manter meu índice de produtividade trabalhando nesse sistema remoto? Como é que eu otimizo meus resultados? Tem alguma dica? O que é que a gente pode ter de prático nisso tudo? Primeiro, a gente tem que olhar o home office, né? Nós fomos digitalizados de um dia para a noite pelo fato de ter chegado esse isolamento social. Mas o ambiente de casa, nós temos ele como um ambiente de descanso, que é o nosso ninho, né? É a nossa caverna, é para onde a gente volta em segurança. E esse, de uma hora para outra, se transformou também no local de trabalho. Então, primeiro, a gente precisa reconfigurar, ter um ambiente ideal para ter um espaço de casa que entre esse trabalho, que seja um local adequado. Isso, ele faz toda uma diferença, porque a gente, quando vai para o escritório, como você disse que estava com saudade, tem uma lógica nisso, porque a gente, quando vai para o escritório, a gente está trabalhando nossa mente para o trabalho. E em casa, nós trabalhamos a vida toda nossa mente para relaxar. E agora nós damos uma entrega mesmo assim. Então, quando a gente ambienta o espaço para esse home office, a gente já começa a trabalhar a mente para que seja mais agradável se trabalhar em casa. Então, hoje em dia, as pessoas estão mais a importância de ter um escritório em casa, sentindo a falta de gente em casa para executar esse home office. E a outra dica, além de você ambientar esse trabalho, para que você tenha essas respostas rápidas, é você ter uma entrega com a equipe, né? E possivelmente implantar uma nova gestão, para que essa equipe entenda, né, esse roteiro de pensamento da gestão e consiga ter umas entregas mais adequadas. Eu acredito, a gente está aqui, fizemos uma reunião hoje, telepresencial aqui, pela plataforma Zoom, do escritório, com um time que toca a controladoria interna, e a gente falando um pouco de home office, e assim, eu acho que não só as adaptações físicas, ambientais, tem que ocorrer com o home office, mas eu acho que o que ainda está pendente em nós é o amadurecimento psicológico de trabalhar em home office, de se autoeducar, de se autogerir, né, de saber dividir. Eu, particularmente, para eu dividir, tá horrível.
Porque 3 crianças, você sabe, dentro de uma casa e você conseguir fazer com que até a sua família entenda que você não está de férias, porque você está em casa, que você está em home office trabalhando, é um processo coletivo geral, né? Não é só seu, da sua cabeça para saber dividir, é de toda a família, né? Com certeza. E, assim, hoje eu tive a sorte, né, de estar acompanhando, para a gente se preparando, né, para essa talk de hoje, e eu achei uma pesquisa bem interessante realizada pela Ticket, né, que é da parte de alimentação, que vocês, né, já conseguiram esclarecer a todos nós o porquê da gente não estar recebendo, quem recebe, Sim. os tickets alimentações. E eles fizeram um levantamento nos dias 3 e 7 de abril agora, com 7.000 usuários de todo o país. E essas pesquisas apontam, né, que as pessoas estão tendo um descuidado com a sua rotina, pelo fato de estar sendo home office. Então, elas não estão se alimentando corretamente, elas não estão tendo os horários de descanso. Então, tudo isso, esses fluxos de processo, né, eles acabam sendo repensados. Quais são as obrigatoriedades realmente dessa burocracia em cada função? Então, o que é que as empresas têm que orientar os trabalhadores sobre esses cuidados com a saúde, esses cuidados profissionais? Esse universo, ele mudou os comportamentos. Esse universo que nós estamos vivenciando, ele fez uma rápida mudança de comportamento social. E essa mudança implicou novos hábitos que nem a família, nem nós estamos acostumados ainda. A gente está em adaptação. Então, hoje em dia, tudo, as empresas estão entendendo que não é o momento de priorizar, mas ações humanas. Empatia com Eita, o outro, travou de um me pouquinho aí, colocar. Camila. Peraí, Daniel, Voltou. deixa eu voltar. Então, além de tudo, tem ter a empatia, de me colocar no lugar de cada um da equipe. Daniel tem 3 filhos, está em casa. Né? Camila, filho, está em casa. Esses filhos também têm aula. Então, assim, nós temos que começar, além de tudo, priorizar as relações humanas. Priorizar como está a nossa equipe, como está o outro. E saber, a partir disso, como ele pode fazer as entregas de forma que não tire ele da vida pessoal, ele também tem uma vida familiar. E ele também não pode abrir mão. E as pessoas, nesse momento, por medo de perder os empregos, medo de tudo, estão abrindo mão, muitas vezes, fazer suas pausas para poder estarem à disposição das empresas. Entendi. Tá travando um pouco, tá, Mila? O pessoal tá comentando aí, para mim também. A conexão tá. A gente tá escutando o áudio bem, ele tá dando uma travada. Não sei se é a turma conectada aí no. Não sei se é a turma conectada aí também na. Todo mundo no Wi-Fi. Voltou. Eu estou tentando botar também o 4G além Tá, para ver voltou. se Deixa eu não te trava. perguntar. Dentre, a gente está falando, o tema tem duas vertentes: desenvolvimento profissional e empresarial. Primeiro, eu sou gestor de uma empresa, ou eu sou líder de uma equipe, ou eu sou dono de uma empresa. Eu primeiro me qualifico para depois ir cobrar dos meus funcionários determinados comportamentos, ou eu primeiro contrato uma consultoria, o que for, jogo para eles e depois vou me qualificar de outra forma. Qual seria a melhor saída? É pensar no todo.
não pensar em partes. A gente está acostumado a pensar em partes empresariais, né? Até porque cada um tem entregas diferentes e cada um tem. Mas se a gente começar a pensar no todo, ver o integral que faz parte da empresa, a gente vai começar a enquadrar todos no sistema de... Mas para o sistema de... Tá travando, Camila. Quais são os objetivos? Tá ruim, né? Internet? Camila, tá travando muito. Muito mesmo. A gente não conseguiu entender nada da tua última resposta. Tá. Repete aí para nós, por favor. Deixa eu vir para outro ambiente aqui. O que eu disse foi que a gente precisa parar de tentar ver a unidade e sim ver o todo, né? Ver o todo das empresas. Porque, sim, cada um tem uma entrega diferente, cada um ele vai ter uma responsabilidade, mas a gente precisa aprender a ver o todo, porque quando a gente vê o todo, a gente vai conseguir implantar o sistema de autogestão. E quando a gente implementa o sistema de autogestão, a gente consegue ter uma cobrança maior, mas não por cobrar, mas sim por entregas, porque as pessoas vão conseguir visualizar e poder alcançar juntos essa meta. Mas para poder ter isso, eu preciso ter mais transparência. A transparência que vai fazer a diferença agora. Melhorou. Melhorou a internet Tua aqui? voz parou de travar. Então, só para a gente voltar aqui um pouco, já que tua conexão melhorou. Eu primeiro treino minha equipe ou eu primeiro me treino enquanto líder ou sócio? Ou eu faço os dois? Faz os dois. Pensa no todo, pensa no macro. Né? Não parar de pensar individual. Parar de pensar muitas vezes, eu vou treinar ele para a parte de comunicação, outro para a parte de financeiro. Mas se o parte de comunicação, o financeiro, o administrativo, todos não conseguirem ver o resultado final, onde a empresa quer chegar, quais são as métricas, quais são os passos, né? Não ver essa linha do tempo, o objetivo maior e os pequenos passos para poder atingir esse objetivo maior, eles não vão conseguir dar as integras necessárias, porque vão pensar que sempre quem está crescendo é a empresa, não eles. Hoje, o termo que você se qualifica é consultora integrativa. E a gente vive um mundo hoje de estudos dos mais diversos sobre essas competências socioemocionais, sobre processo de vendas, sobre imagem de mercado. Então, antes, o que tudo tinha o nome de consultoria foi subdividido em especialidades. O que tudo tinha o nome de marketing foi subdividido em outras especialidades. Isso. Então, se você puder explicar para a gente o que é uma consultoria integrativa, o que é que esse termo, essa palavra significa dentro da minha organização empresarial, caso eu traga ela para dentro. O integrativo, ele significa integrar todas as partes da empresa. Então, ele vai olhar para uma empresa como um todo. Então, ela vai parar de tratar como fatias de pizza e treinar cada parte e vai olhar o todo para uma meta só, porque é a meta de todos que estão na empresa. Se eu dou vendas, eu dou resultado a todos que estão na empresa. Por isso que nós dizemos que nós impulsionamos vendas, porque a gente dá resultados às pessoas. Quando dá resultado, a gente dá uma experiência única aos clientes, mas além dos clientes, aos funcionários, porque eles entendem a importância da empresa, o ser empresa. Param de ver como meros colaboradores, mas passam a se ver como parte do todo, o que entrega uma coisa bem melhor. Então, essa integra, ela vai ser maior, porque eu vou me ver. Então, eu vou me autogerir. E quando eu faço essa autogestão, eu tenho motivação suficiente para dar entregas até maiores do que eu esperava. Então, vamos supor, eu tenho a minha empresa, que é meu negócio, Sava Advocacia. Aqui eu tenho
uma pessoa que cuida do meu financeiro, eu tenho uma pessoa que cuida do meu marketing externo, que cuida das minhas redes sociais, e cada pessoa dessa presta um serviço. Vai chegar uma consultora integrativa e vai unir todo mundo em torno dela e me ajudar, enquanto sócio, a tocar o meu negócio, inclusive para ampliar a rede de profissionais que também podem me socorrer no meu desenvolvimento profissional e empresarial. É isso? Isso. Além disso, né, a gente não vai excluir as áreas, porque o marketing integrativo, ele não considera excluir, ele acredita que agregar é bom. Né? Então, no marca, a gente criou consultoria, a gente agregou o marketing integrativo a ferramentas e metodologias diversas. Programação neurolinguística, né? Terapia do corpo, neuromarketing, TFT, entre outros tantos. O que é que a gente faz com essa união? A gente desenvolveu metodologias próprias para que essa equipe ela seja automotivada, porque nós reabilitamos o mindset delas. Então, nós tiramos esse lixo que muitas vezes trava essas entregas de serem mais produtivas. As pessoas têm a capacidade, têm as informações, mas alguma coisa impede elas de ter essa entrega ideal. Então, a gente tira esses impedimentos para que elas sejam mais fluidas, consigam ter entregas melhores e todos são impactados da empresa, porque se um pino começa a produzir mais, vai gerar mais produção para o outro. Então, se eu só capacitar os outros vão ficar sobrecarregados. Mas se Você eu vai diluir capacitar a a carga, equipe né? toda, né, se eu conseguir ver a empresa como um todo e capacitar, todos vão conseguir fluir, porque a entrega de todos vão ser maior. Mas, claro, aplicando a autogestão, que é para que cada um saiba o que vai ser a entrega. Não a entrega somente semanal, mas a entrega anual, bianual, semestral, para que ele consiga ver o todo, a meta maior, ver a linha do tempo. Então, se você hoje começar a ver, a tirar do papel as suas metas de dezembro, mudaram totalmente por causa da pandemia, você vai ter que reajustar mês a mês. Não só o mês de abril ou de maio que nós estamos vivendo, mas a gente vai ter que reajustar até dezembro. Então, vai ter que realmente olhar um todo, mas sem esquecer as metas anteriores. Porque elas tiveram um pensamento que foram elaboradas, elas tiveram um porquê. E esse porquê ele vai ser readequado para esse momento, sem Entendi. esquecer Você o que a falou gente quer de aí entrega para dois temas que dezembro. eu queria tratar agora com você. Você falou de autogestão e de impulsionamento de vendas. E autogestão não deixa de ser uma solução do problema no negócio, né? Se eu não sei me autogerir enquanto colaborador, eu não vou dar o resultado que o meu chefe, o meu líder, o sócio da empresa demanda. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e ser eufemista. A gente tem uma empresa e a empresa foi feita para dar lucro. A empresa foi feita para vencer. Quem está na empresa foi contratado com um propósito, dar resultado. Sim. Não adianta ficar nessa história, eu tentei. Você foi contratado para dar resultado. E para você dar resultado, você falou num tema aí que para mim é essencial, que é autogestão. Então, assim, não estou aqui abstraindo qualquer tipo de frieza na minha frase. Sim. Lógico que a gente tem todo o lado humano, as pessoas que compõem o nosso time são o maior capital ativo que a empresa tem, mas o fato objetivo no mundo dos leões lá fora é: empresa tem que dar lucro e meu time tem que dar resultado. E autogestão, eu acho, é uma grande ferramenta, uma grande habilidade que todo mundo tem que desenvolver. Então, o que é que você poderia acrescentar mais de autogestão? Ela pode ser, como é que eu uso ela de forma mais assertiva agora nesse período de pandemia? Nesse período de pandemia, as pessoas precisam ter a entrega, mas elas precisam entender o porquê da entrega. Né? Então, essa autogestão ela vai auxiliar muito se você vê o cenário. Né? O cenário de cada um. Essa empatia individual, ela precisa acontecer para ser implantada a autogestão. Eu preciso saber quais são as entregas.
e eu preciso saber o porquê da urgência dessas entregas. Vamos a um exemplo. Eu tenho que entregar 3 coisas. Só que a primeira, a primordial, é a B. E eu não sei, porque está lá a A, a B e a C. Até meio-dia, eu entrego a A. E deixo a B, que eu achei mais difícil, por último. Mas quando eu estou na autogestão e eu entendo a prioridade de cada coisa, eu vou saber por onde começar. Porque eu sei que aquilo ali está dependendo para outra pessoa rolar outra função. Então, eu preciso ver novamente o todo. Para poder ter a autogestão, não é que eu vou perder as entregas. Eu só vou perder a parte de ter uma linha vertical e vou deixar horizontal. Eu vou saber que todo mundo pode ser líder e liderado na hora certa. Porque eu vou ter mais expertise quando for na área de comunicação, você vai ter expertise quando for na área de advocacia. Então, quando eu entendo isso, eu deixo de estar pedindo o aval do outro, porque eu entendo que eu também tenho minha liderança. Então, quando eu vejo a linha do tempo, o porquê da minha função, ela vai ter que ser entregue naquele momento, por exemplo, até às 12 horas, para poder Daniel desempenhar a dele, eu entrego que ela tem que ser feita durante a manhã e as outras durante a tarde. Então, isso auxilia a minha autogestão, porque eu vou saber quais são as entregas. Mas para a autogestão, eu preciso ter essa transparência e preciso ter relações humanas. Eu preciso acreditar que o que eu vou fazer está auxiliando o Daniel. Porque se eu não tiver uma boa relação humana dentro da empresa, o que eu vou fazer? Eu vou atrasar de propósito para que Daniel não entregue. Então, é essa a chave. Se eu não tiver uma relação humana, trabalhar de empresarial, se eu não tiver confiança, se eu não tiver essa parte de colaboração para a minha essência nessa ação, eu vou usar ela de forma errônea. Então, para poder ser implantado, antes eu preciso reaver os valores, tanto do individual como do coletivo, para poder implantá-la. Então, agora, na pandemia, mais do que nunca, é essencial. Ele já está em casa, já está incubado, né? Já estamos automaticamente repensando mais em nossas vidas, em nossos propósitos, em nossas entregas, mas também estamos com outras atividades dentro desse trabalho, dessa relação de trabalho, que é a relação de casa. Então, para quem trabalha só, tem uma dificuldade, para quem mora só, para quem mora com família, é outra, para quem mora com os pais, é outra. Então, cada deve ser respeitado, tem uma individualidade que antes não ia para o trabalho. Mas agora vai para o trabalho, porque é o mesmo ambiente. Então, como você disse, as pessoas também precisam separar isso, separar o que eu posso dar de entrega, quais são os horários que eu posso dar de entrega. Mas se eu não conseguir trabalhar relações humanas em ver o outro, eu vou usar essa autogestão para Me diga uma coisa, a gente sabe que, de fato, os processos dentro de qualquer organização empresarial são mais do que nunca interdependentes, né? Do mesmo jeito que está tudo, aquela visão retrógrada de que a empresa é dividida, embora a gente use essa terminologia de forma muito, a fim de organização interna, de setores, mas os processos de produção, de venda, os workflows estão todos interligados a fim de fazer a empresa concretizar a sua atividade finalística. Mas a gente falou aqui também dessa questão de desenvolvimento pessoal, profissional empresarial. E me surgiu uma dúvida e eu queria a tua opinião. Está no momento de eu pilhar e dar o gás e trabalhar 8 horas e estudar e assistir 10 lives por dia? Ou está na hora, na tua opinião, de eu ficar zen? Ah, não, desliguei a televisão, fiz meu feijão com arroz. Em vez de eu dar minhas 8 horas de home office, eu dei 6 e vou ficar de boa assistindo Netflix. Primeiro, né, eu acredito que sempre é o equilíbrio que vai fazer isso aí. Porque não adianta eu pilhar e uma hora essa pilha falhar, porque eu vou acabar tendo um colapso, né? Porque minha mente ela vai estar com tanta informação e às vezes essa informação eu não coloco em canto nenhum. Então é um excesso de informação que entra
e eu não consigo ter insights positivos para colocar isso em prática no meu dia a dia. Então, se eu não tiver com a mente preparada para receber essas informações, elas não vão colher bons frutos, porque eu não vou estar plantando nada, eu vou estar só deixando um monte de semente dentro do saco. Se eu não vou fazer o plantio, eu não posso me encher de informação para não ter onde utilizar. Agora, se essas capacitações são para me qualificar meu trabalho, minha autogestão, ou eu como pessoa nesse momento, aí sim, porque vai estar me ajudando nesse plantio, para poder eu colher. Mas se for também, vamos agora para o outro exemplo, se eu também quero dizer ali que estou online, deixo online o dia todo, demora a responder, procrastino para poder entregar tudo, e fico ali no meu Netflix fingindo que estou trabalhando, primeiro vamos lá. Qual o seu propósito? Está alinhado com sua função? Né? É realmente a hora de repensar nossos valores, nossos conceitos e, por que não, nossos trabalhos. Mais do que nunca, a gente não está vendo o quanto esse caos lá fora também tem muito de internalizado, o quanto a gente também está com caos aqui dentro. E o porquê desses caos? Também não é para largar tudo e ficar só fazendo meditação, mas eu preciso também limpar minha mente para poder receber essas informações, ficar bem comigo, para poder ter uma boa entrega. Porque Netflix, como outras coisas, tudo isso são fugas. Fuga da minha carga horária. Então, se eu estou querendo fugir da minha carga horária, é hora de repensar se realmente é o Eu acho propósito que, que eu quero afora a para o meu infinidade de profissional. demissões de pessoas que não chegaram nesse nível ainda, de pensar no propósito, naquilo que quer fazer, de certa forma, talvez seja um momento de você, já que está em casa também, repensar assim, e olhar para o seu trabalho, olhar para a sua atividade, olhar para a sua empresa e dizer, é isso mesmo que eu quero. Será que é isso? Eu estou feliz fazendo isso aqui, passando o dia fazendo essa porcaria que eu estou fazendo. Ou eu estou animado, eu estou empolgado, eu acho que na crise é uma oportunidade de eu crescer dentro da minha empresa, ou eu estou pensando que a minha empresa pode crescer mais na crise, porque é isso que eu gosto, e eu quero fazer ela alcançar tal e tal objetivo. Então, eu acho que todo mundo pode fazer essa reflexão no curso dessa busca de desenvolvimento profissional e empresarial, de fato. E a gente falou sobre outro assunto, que foi vendas, né? A maioria das empresas, 99% das empresas vive de vendas. Se eu presto serviço, eu tenho que vender meu serviço. Se eu comercializo um produto, eu tenho que vender o produto. Então, se eu tenho indústria, eu tenho que vender o que eu fabrico. Então, vendas é o nó-gode de todo e qualquer negócio. E, sobretudo, conseguir fomentar maneiras para que elas sejam impulsionadas. O primeiro talks nosso foi com o Ivan Corrêa, que é um cara líder em estratégia de vendas aqui no nosso estado, empresário, cara que tem uma visão do mercado privilegiada, né, parceiro do escritório, e a gente falou sobre isso. Então, dentro dessa questão de vendas, de impulsionamento de vendas, dentro desse cenário de pandemia, o que é que eu posso fazer de diferente? Né? Eu vou usar a tecnologia, beleza. Eu vou melhorar meus processos internos, beleza. Eu estou usando um termo que aqui no escritório, que eu importei do varejo, eu advogo para grandes varejistas do país, e escuto sempre isso e isso ficou na minha cabeça. Eu acho que, embora eu acredite que é um momento mais da gente prestar serviço do que vender em si, não sei se você está me entendendo, e quem me assiste, você tem que mostrar valor, estar presente de alguma forma, você tem que não vender, lógico, que é a finalidade maior da empresa, mas você também tem que pensar em como prestar serviço e gerar valor à sua marca. Mas tem esse termo que eu importo do varejo, eu trouxe para dentro do meu negócio e que me ajuda, que é a chamada experiência de consumo, né? Eu tenho que proporcionar ao meu cliente uma boa experiência de consumo, seja qual for aqui o meu nicho de negócio. Então, tem alguma coisa que eu possa fazer a mais nesse impulsionamento de vendas? O que é que tu aconselhas aí pelas técnicas e a gestão que você faz através da Criou?
Esse momento de Covid, né, ele convida a gente a reposicionar nossas marcas. Antes de tudo, de pensar em vendas, eu tenho que pensar na entrega. Então, muito mais do que pensar em quantidade de vendas, eu tenho que pensar em servir o meu cliente. É realmente entender o momento dele, ter uma entrega que seja para ele, que seja personalizada para ele. Então, antes a gente Em colocava segundo isso plano. como uma meta quando a gente trabalhava o brand. Mas isso, a gente colocava como comunicação, a gente colocava isso como grande meta. Mas muitas vezes a gente fazia a entrega e quantas ainda as empresas não trabalham pós-venda? Não trabalham essa jornada do sucesso do consumidor. Porque depois que ele faz a compra, como foi que ele recebeu esse produto ou esse serviço? O que para isso beneficiou a ele? Então, essa jornada do sucesso, ela precisa mais do que nunca ser trabalhada nesse momento. A gente precisa ver quais são as nossas entregas para o cliente, quais foram a experiência dele. E, além disso, trabalhar o que hoje a gente chama mais pós-venda, mas sim a jornada de sucesso do consumo, que é como esse produto ou esse serviço continua sendo utilizado. Por que ele voltaria a comprar? O que realmente fez ele comprar? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que se nosso produto está realmente agregando valor àquele cliente ou não. Então, prestar um serviço, sim, mesmo que seja um produto, porque ele tem que ser personalizado para nosso cliente, né? Então, a marca ela tem que pensar nessa personalização, nessa adequação. E hoje, por mais que não seja meu foco maior no marketing, pois eu foco muito pessoas, mas é o momento, sim, de se trabalhar conteúdo, de se trabalhar conteúdo da sua empresa, para que as pessoas entendam ainda mais o valor dela. Por mais que eu não tenha o valor financeiro para investir no seu produto ou no seu serviço, eu quero entender melhor. Se eu tenho você como desejo de compra, desejo de consumo, eu preciso entender o porquê, preciso ancorar esses meus desejos. Então, eu preciso, sim, também trabalhar a parte emocional e racional do que esse meu cliente precisa, desse meu cliente deseja, para que ele entenda que eu quero servi-lo muito mais do que E para entregar isso um você vai produto ter ou que serviço. qualificar pessoas, né? Então, se a gente voltar, então, se a gente voltar na linha do tempo aqui da nossa conversa, a gente vai ter que primeiro parar, mudar nosso mindset, né? Nós vamos ter que repensar o que nós estamos fazendo para nos adaptar a esse novo cenário. Nós vamos ter que fomentar e enxergar o nosso time como a mola mestra e o grande propulsor do desenvolvimento do nosso negócio. Vamos ter que ter paciência, adaptabilidade para mexer com esses novos formatos de relações de trabalho, como é o caso de home office. Vamos ter que investir para que essa turma produza e performe melhor em casa, através de autogestão. Vamos ter que investir nelas, a fim de que elas consigam, de fato, gerar um impulsionamento de vendas. E dentro dessa linha do tempo todo, a gente chega na marca, no nome empresarial. O que é que tem a ver de marca e nome empresarial com essa conversa toda? Isso é importante? Qual é o impacto de eu construir, num momento como esse, uma boa marca? Eu reforçar a imagem da minha empresa. Será que o povo, ou o consumidor, quem vai consumir meu serviço, a sociedade, vai de fato me enxergar com melhores olhos ou não? Isso é só balela. Quando a gente fala no marketing tradicional de trabalhar o brand, traduzindo, é marca, né? A gente não enxerga a marca só como a logo, né? Como às vezes, muitas vezes, cotidianamente, a gente pede, me passa a tua marca. Mas a marca, ela enxerga assim como um todo. A marca, ela precisa ter alma. Ela precisa falar sozinha, sem ter o discurso do vendedor. Ela precisa transferir realmente informações. E essas informações precisam ser positivas, precisam agregar valor.
Então, é isso que é ter alma, a marca, né? Então, ela precisa ter uma voz, ela precisa ter um tom, ela precisa ser reconhecida como uma pessoa é conhecida. Como eu, Camila, tenho minha alma, minhas características, a marca também tem que ter. Então, quando a gente trabalha branding, a gente está pensando nessa gestão dessa pessoa, dessa marca. Então, esse momento de convite, né, essa quarentena está convidando a gente reposicionar essa marca. Porque muitas vezes a gente tem olhado a parte visual, né, da logo e tem esquecido que essa logo ela tem que ter características como uma pessoa. Então, já que esse momento é a hora de entregar valor, de personalizar, é o momento de eu entender quais são as pessoas, quem são meus consumidores, quem são meus nichos de público, qual é o principal, quais são os secundários, como eu devo tratar o principal, como eu devo tratar os secundários. Porque quando eu encontro tudo isso, eu vou potencializar minhas vendas. E vai, Porque eu vou e conseguir vai consolidar a falar sua com uma marca, né? pessoa. É uma pessoa outra, com certeza. Porque deixa de ser uma relação profissional e vira uma relação de amor. Por isso que hoje em dia as grandes marcas, elas têm pessoas que elas dizem embaixadores da marca. São aquelas pessoas, como o iPhone, que fazem fila, porque elas não importa o valor financeiro para elas, mas o valor que tem agregado a elas. Então, a Coca-Cola, por exemplo, viu que isso tem tanto valor que hoje em dia ela não é somente um refrigerante. Ela é uma marca que vende de tudo. Né? Então, tem várias lojas com vários conceitos de Coca-Cola. E cada loja Coca-Cola e cada produto, no caso Coca-Cola, ela trabalha com um nicho específico, com a pessoa específica. Então, por mais que a marca em si seja uma, com uma alma, com uma persona, cada produto ela trabalha com outras pessoas. Porque ela sabe que o tênis, eu vou ter que falar com as pessoas que têm esse estilo esportivo. Já a blusa, dependendo do estilo da blusa, já tem outros públicos. Já o óculos já é outros públicos. E o refrigerante eu já posso tratar a família. Então, quando a gente entende que nossa marca, por mais de uma, ela pode se dividir em várias, eu compreendo quais são os meus propósitos. Então, quando a gente vai lá em planejamento estratégico, pensar visão, valores, tudo isso tem que estar alinhado com o meu discurso, tanto da venda, como da prestação do serviço, como da qualificação que esse serviço foi. E isso também tem que estar implantado no meu A visual marca, e no meu conteúdo a em marca rede ela tem uma social. Porque linguagem eu, não antes, verbal, né? A marca ela a marca, transcende ela, qualquer palavra, né? além da linguagem não verbal, ela também tem a verbal. A gente não pode ter nossa rede social como um panfleto. Né? Porque muitas vezes a gente tem as nossas redes sociais e só está vendendo produto. Mas não é isso que as pessoas querem. Elas querem conversar com a marca. Então, se a marca sabe a advocacia, o que é que ela queria falar? Como ela se comunica, a pessoa sabe com os outros, com os consumidores delas, com os amigos dela, É isso que a gente tem que pensar. É parar de pensar a marca como uma empresa secundária, uma coisa fixa, tradicional, e trazer Jogar ela ela num para caldeirão, perto, né? Para ela como uma esquentar pessoa, e ter vida como alguém que própria, eu né? posso ter envolvido. Entendi. Camila, a Isso, gente ela já tem que está ter aqui vida própria. quase se aproximando do fim por causa do horário. A gente falaria aqui sobre várias outras coisas. Quem não conhece ainda a Criou Consultoria, segue o Instagram, Criou Consultoria. Camila produz muito conteúdo bacana lá e pode integrar você, já que ela é consultora integrativa, ao que ela faz de uma forma muito mais responsiva, enfim, e bacana. E eu queria terminar esse Talks falando de um projeto que nasceu de uma inquietude do nosso escritório em relação ao feriado 1º de maio. Né? A gente nunca viu um 1º de maio como esse, e com tantas notícias ruins, com tanto desemprego, e essa situação acabou nos tomando
assim, gerou uma inquietação de verdade em nós de o que a gente poderia fazer pelo próximo, né? Não obstante todos os setores terem sido atingidos e o nosso negócio não foi diferente, mas acredito que, embora não esteja tão bom para nós, mas tem muita gente que está pior. Sobretudo a classe trabalhadora, aqueles que dependiam, às vezes, de um salário mínimo para sustentar 3, 4, 5 pessoas. E que hoje estão à míngua aí, demitidos, enfim. Então, a gente pensando nisso, nós contactamos Camila, contactamos a Criou Consultoria, pedimos para ela desenvolver um projeto chamado, que eles intitularam de Fazendo Bem JP. Criaram uma marca linda. Camila fez todo um projeto de integração dessa marca aos valores que nos fez ter essa ideia, nos interligou ao supermercado União, que está fazendo a logística. E eu queria, assim, de forma rápida, para quem ainda não conhece, acessa aí, Fazendo Bem JP. É um projeto, vou explicar rápido, Camila vai falar do que ela fez um pouco, beneficente, que visa ajudar 3 instituições seríssimas e beneficentes na nossa capital. A Fundação Padre Zé, ali no Roger, a Casa Pequeno Davi e a Aspam, que cuida de idosos. A ideia do projeto é nós arrecadarmos tanto alimentos para serem cozinhados e transformados em refeições e entregues a quem está na rua, quem não tem o que comer, como também cestas básicas a fim de rechear a mesa de famílias em situação de vulnerabilidade. Então, a ideia do projeto foi essa, e eu queria que Camila falasse um pouco do que foi, como criou esse projeto, o que foi o insight, como é que se deu isso aí, Camila? Você que é parceira dele. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, né? Foi muito feliz. A Criou Consultoria é isso, a gente acredita em pessoas, a gente sabe nessa situação. Muitas pessoas, elas conseguiram ver com essas demissões, possivelmente poderiam empreender, atingindo seus hobbies, transformando eles em alguma coisa que trouxesse a parte rentável, né? Que iniciando esses projetos pessoais. Mas também tem outras que a gente sabe que eles não vão conseguir, né, empreender, que eles estão realmente em situação difícil. E pensando nisso, com esse convite da Sava Advocacia, a gente abraçou a ideia e em pouco mais de 24 horas a gente transformou, né? E a gente, por mais que não seja nossa expertise, essa parte de criação visual, de campanha publicitária, Foi se vira nos 30, a gente foi se vira nos 30. Mexeu em tudo e conseguimos fazer, né, essa campanha linda, linda, linda que é a Fazendo Bem. Agradecendo a todos que doaram, que hoje a gente conseguiu 5 toneladas de alimentos, né? Vamos tentar uma dobradinha aí para a gente ver se dobra isso. Vai ser bem legal, tá todo mundo muito engajado, super participativo. E é por isso, acredito que a Criou Consultoria, a gente acredita as pessoas que movem o mundo, as pessoas, elas são o eixo de tudo. Então, para poder ajudar pessoas, a gente está com a Sava, com esse projeto aí belíssimo, que é Fazendo Bem. E vamos doar, vamos divulgar, vamos contribuir e vamos juntos nessa. Porque E a é gente tem que verdade, fazer isso registrar mesmo, é que a nossa parte, Criou nossa contribuição fez social. todo esse trabalho de desenvolvimento de imagem, se esforçou além do que é a natureza dela, mas Camila, pela formação profissional e, como eu disse, tem uma experiência ampla na área de marketing também, antes de fundar a Criou, e ela fez um trabalho esplêndido e uma doação do tempo dela, da empresa dela, em benefício dessa ação social, dessa coisa que era para ser pequena, como eu disse a ela, e se transformou num negócio bem grande, né, Camila? Não, Camila, vem aí, vamos pensar numa coisa, tal, uma coisa com uma aprovação enorme, a gente arrecadou 5 toneladas de alimento e deu certo, que é o que importa. É verdade, marketing... literalmente criou uma marca e um projeto que a gente acredita, nós do Sava e da Criou, que vai ser algo perene para ser um braço social conjunto das nossas empresas aí ao longo do tempo, né? Então, Camila, para a gente chegar ao final, todo mundo já sabe aí, Nossa. hashtag Fazendo Bem,
Fazendo Bem JP é nosso perfil no Instagram e no Facebook. E eu queria finalizar contigo falando se tinha alguma dica final que você queria deixar, um conselho para as empresas ou profissionais, e, enfim, que você já indicou e que te deu um retorno positivo. A gente tem 3 minutos, já faz e se despede. Acho que aqui na live a gente já deu algumas dicas que a gente já pode colocar em prática, já pode ver se realmente nossa empresa ela consegue abraçar essas dicas, né? A principal delas, eu acredito que é a gente estudar e implantar essa autogestão, para a gente poder, sim, puxar esse lado motivacional e puxar essas entregas pessoais, né? Mas o principal é você não ser imediatista. É você não querer as coisas para ontem, que é uma coisa muito forte quando a gente se fala em vendas. Esse é o momento da gente entregar valor. Mais do que nunca, o tempo da gente acreditar e ver a linha do tempo, ver realmente onde eu quero chegar, qual a minha meta, apesar de ter tudo sendo revolucionado, né? Eu tenho que refazer um planejamento estratégico, eu tenho que repensar minhas metas de entregas pessoais e empresariais, eu tenho que repensar na minha vida. Então, eu tenho que parar de querer ser imediatista, de querer tudo para ontem e pensar, sim, o que eu quero nesse momento, o que eu posso entregar e, além do mais, o que eu desejo ser, receber e entregar. Porque eu não posso só cobrar do outro sem querer entregar. Então, é uma dualidade. A gente tá sempre sendo espelhado pelo outro. Então, esse espelhamento, a gente tem que ver o lado positivo da coisa. Ver o que a gente quer receber, saber que sempre a gente tem o nosso melhor, a gente vai receber o outro. Então, agradeço essa oportunidade. Quem quiser me conhecer melhor, estou nas minhas redes pessoais e profissionais, com Vila Sebra Godoy no Instagram, @consultoria e no LinkedIn. Valeu, Sou Vila Mila. Eu que Godoy, estou à agradeço aí disposição. pela tua Um abraço. disponibilidade, por ter acreditado nesse projeto e ser parte dele, que é o Fazendo Bem. Nós temos esse conceito que a ideia foi nossa, vocês geraram um embrião e cada pessoa que doa é um pouco pai e mãe desse projeto. Então, acredito que é uma construção coletiva e não individual da Crioula ou do Sava. E eu agradeço a todo mundo que nos assistiu, que acompanhou o 8º episódio do Sava Talks. Nosso canal no YouTube já está no ar. A gente está subindo aos pouquinhos, estamos tentando fazer umas edições, levar uma coisa mais elaborada desses talks para o YouTube, mas quem perdeu ou quem vê depois aí no Stories, não teve tempo de assistir, vai lá no nosso canal, Sava Advocacia, eu boto #Sava Talks, vocês já vão achar os talks anteriores lá no YouTube. Mila, um beijo grande, obrigado pela parceria. Eu, Sava Advocacia, falo aqui em nome dos meus sócios, da nossa organização, recomendo demais a Criou Consultoria, tá bom? Um beijo em todo mundo e vamos cair. 5 segundos. Tchau, tchau. Beijão. Obrigada, gente.